Boa noite, boa noite! Bora lá para mais uma live! Bora lá! Oi, 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 meus amores! Boa noite, boa noite! Para quem assistiu essa live gravada, hoje nós vamos falar sobre o medo da rejeição. Olha só, então fica aqui comigo. Vou esperar um pouquinho o Instagram entregar pra galera. Boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Não reparem a minha voz e a minha cara, mas é que eu tô vindo de um final de semana e de uma semana com muita tosse. Fiquei de cama, mas tô me recuperando. Tô medicada aqui para fazer essa live aqui com vocês hoje. Então bora! Dutra Priscila. Oi, lindona, tudo bem? Amei te conhecer, obrigada! E daí, lindona? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Tô muito feliz de estar aqui. Apesar de estar meio doentinha ainda, né? Nossa, a cara não nega, ó, tá feia a situação, mesmo com filtro, gente. Então imagina, né? Mas bora lá. Deixa eu parar com a música aqui, porque eu não tô conseguindo gritar muito hoje. Boa noite, meus amores. Boa noite, preciosas e preciosos que estão aqui nessa nossa live de quarta-feira. Segunda-feira eu não consegui fazer a live porque eu não estava bem. Tô ainda me recuperando, né? Mas estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que todo mundo já passou, sente isso, que é o medo da rejeição, né? Quem já não passou por isso, por essa sensação, né, de ser rejeitado, seja, sei lá, em qualquer área que for, tá? Seja no trabalho, na amizade, num projeto que você foi apresentar pro teu chefe, em relacionamento, óbvio, né, que é isso que nós vamos tratar mais aqui. E como que dói, né? Dói esse sentimento, mas olha só, sentimento, tô falando de sentimento humano, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre como não é rejeição aquilo que você sente, tá? Então, Daia, como assim? Fica aqui comigo que eu vou transcorrer melhor esse assunto de hoje. E olha só, essa sensação, esse sentimento de rejeição, né? Quando você sente isso, é porque o ser humano, ele quer pertencer a algum grupo, quer ser aceito. E por isso que a gente tem medo dessa rejeição, medo de fazer alguma coisa que alguém não goste, que nos rejeite. A gente não gosta de ser rejeitado, né? Mas olha só, justamente pelo medo da rejeição, é que muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente a gente deixa de se posicionar, né? Com medo do que a pessoa não goste daquilo que a gente fale, né? De que saia de perto da gente, né? Então esse medo, ele é real, né? Ele existe. Mas nos relacionamentos, o que acontece? A gente tem que ter capacidade de revelar as nossas próprias angústias, as nossas próprias mágoas, os nossos próprios desejos, o nosso afeto pela pessoa. E no início do relacionamento, principalmente, não é fácil da gente se revelar pro outro, né? Falar pro outro. Porque a gente tem esse medo, né? Esse medo da rejeição, que o outro não gosta de mim como eu sou. E eu já falei muito dessa questão no dia da mentira, eu falei, né? Sobre o quanto muitas vezes nós mentimos quem a gente é de verdade para agradar o parceiro, principalmente no início do relacionamento, porque também temos esse medo da rejeição. Então a gente fica ali, né? Escondendo um pouco de quem a gente é, e a gente acha que depois que o relacionamento ficou mais sério, que isso vai mudar. Mas não é bem assim. A gente sempre fica com esse medo. A gente fica na dúvida, né? E quando acontece alguma coisa, essa dúvida ela sempre paira no relacionamento. Então, por exemplo, coisas do tipo, ontem à noite meu parceiro, minha parceira não estava tão entusiasmada no sexo, né? E que a gente já não faz há muito tempo e não estava muito empolgado, e aí isso te gera dúvida. Meu parceiro, minha parceira estava super envolvido numa conversa com um amigo, com uma amiga, que geralmente não tem esse envolvimento, essa alegria toda quando tá conversando comigo. No jantar, essa pessoa não conversou comigo, ficou muito tempo sem trocar uma palavra. Tudo isso vai gerando dúvidas na gente. E mesmo estando junto há anos, né, em relacionamentos de anos, ainda pode ser meio constrangedor pedir uma indicação clara de que a gente é querido, de que a gente é desejado. Então, essa sensação, gente, de que a gente não devia pedir,
né? Essa confirmação de que a gente é querido, ou mesmo admitir que a gente precisa, né? Ouvir muitas vezes, ou tá ali ciente, tá seguro, impede da gente muitas vezes falar de forma aberta, de forma franca e carinhosa sobre isso. Por quê? Porque a gente tem medo de ser rejeitado pelo nosso parceiro. Quando a gente fala em sexualidade, eu vejo muitos parceiros que têm medo, né, de falar sobre o que gosta, medo de colocar suas fantasias em jogo, com medo de ser rejeitado pelo parceiro. E também... Gente, eu vou tossir de vez em quando aqui, tá? Porque a tosse ainda tá nesse corpo. E também já atendi casais em que aconteceu justamente isso, sabe? Que quando o parceiro ou a parceira expôs um pouco mais o que gostava das suas fantasias, acabou sendo rejeitado. E nunca mais expôs nada, né? Então, às vezes a gente fica nessa situação, a gente fica com medo, e isso se torna às vezes algo perturbador no relacionamento, porque daí a gente começa a exigir, a gente começa a acusar, a culpar o parceiro, né? E isso com certeza acaba afastando mais ainda o que realmente a gente quer, que é o quê? Eu quero uma expressão, né, de aceitação. Eu não quero ser rejeitada. E essa angústia, ela vai se apresentar nos relacionamentos de duas formas. A primeira é quando a gente esfria. Então, a gente faz parecer que a gente não liga para o parceiro. Então, o nosso parceiro tá meio indiferente, e a gente começa a se sentir rejeitado por causa da maneira que ele lida, e a gente começa meio que esfriar, começa a mostrar pro parceiro que a gente não tá tão interessado também assim, não tá se importando tanto quanto o parceiro também não tá se importando. E a gente começa a garantir que a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente tá cheio de coisas para passar essa indiferença também, e a gente não tem tempo também para a pessoa, né? Assim como muitas vezes ela não tem pra gente. E isso faz com que a gente não consiga mostrar o que realmente a gente quer de verdade no relacionamento. Então, por isso que é tão importante a gente ser tão sincero, né? O que a gente quer? A gente quer o interesse da pessoa. E tem casos extremos que quando começa essa indiferença, essa insegurança, esse medo da rejeição, tem parceiros que inclusive buscam fora um relacionamento, enfim, um caso extraconjugal. E isso nada mais é do que como se a pessoa dissesse assim: veja só até que ponto eu tenho que fingir que eu não preciso de você, que eu não preciso do seu amor. E isso é um sinal que você tem medo de ser rejeitado no relacionamento. Essa é uma forma, quando a gente esfria. Outra forma é quando a gente começa a ficar ansioso. E aí esse medo da rejeição leva a gente a ficar cada vez mais exigente. Então a gente tenta controlar o parceiro, a gente começa a exigir, começa a repreender, começa a cobrar, começa a ficar irritado. Então às vezes o parceiro faz uma coisa lá, sei lá, um serviço doméstico, e aí ele não fez do jeito que você queria, você começa a exigir, sabe? Em vez de fazer o quê, gente? De falar: eu tenho medo de não ser importante pra você e que você não sinta falta de mim, carinho, amor por mim. Por quê? Porque eu tenho medo da rejeição. E existem alguns tipos de pessoas em específico, pra quem sabe que eu sou analista corporal, que tem mais medo da rejeição do que outras pessoas. Então... Ai, gente, a tosse aqui. Então, aquelas pessoas que têm um formato de corpo mais magrinhas, mais sequinhas, com quinas, com os olhos esbugalhados, geralmente usam óculos, são pessoas que querem ser mais discretas, que usam mais preto, até com capuz muitas vezes, muitos adolescentes, né? Que são assim, que não querem ter muito contato com as pessoas. Essas pessoas, elas têm um medo maior da rejeição. E isso vem lá, né? Eu não vou entrar muito no assunto aqui, mas isso vem lá da barriga da mãe, né? E aí esse medo da rejeição faz com que ela cometa vários erros, inclusive no relacionamento. Por quê? Porque como ela não é muito de se expor, de falar, porque ela morre de medo que as pessoas rejeitem ela acaba fazendo isso mesmo, né? Ela acaba não se expondo, ela acaba não falando. Só que como ela não fala, ela fica no mundo da cabeça. E aí ela fica imaginando milhões de situações, milhões de cenas, né, na sua cabeça, geralmente erradas, do que pode estar acontecendo ao invés de conversar. Entende? Então, assim, existem pessoas que sim têm mais medo da rejeição do que outras. E essas pessoas têm a dor existencial que a gente chama, que é a rejeição.
Mas a gente lida sempre com a rejeição de uma forma negativa, claro, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Mas quando alguém que a gente está interessado não mostra o mesmo interesse, eu aposto que se você já passou por esse tipo de situação, você fica num pensamento assim. Por exemplo, aquela pessoa que não demonstra interesse, aquela pessoa que não responde mensagem, aquela pessoa que tá saindo contigo empolgada e de repente some, de repente fala que não quer ter um relacionamento com você. Enfim, qual que é o pensamento que geralmente vem, principalmente das mulheres? Ai, o que eu tenho de errado? Será que é porque eu não sou tão bonita? Será que eu não sou tão gostosa? Será que eu não sou boa o suficiente? Quando, na verdade, não tem nada a ver com a gente, e sim com aquela pessoa. Então, não tem nada a ver com rejeição. Porque você também, para pensar, você também já, provavelmente, não quis ficar com alguém, não se interessou por alguém, por N motivos. E, gente, eu já falei isso, eu acho que em alguma live, algum Reels meu aqui. Mas as pessoas, elas entregam o que elas têm dentro de si. E muitas pessoas não têm muito o que entregar. E cada um entrega o que quiser, da forma que dá. Mas, e muitas vezes também elas não estão dispostas a se envolver como você gostaria. Muitas pessoas não estão querendo ter um relacionamento, não estão na mesma vibe que você. E ao invés de ter esse sentimento de rejeição e se desvalorizar, porque aí ao invés você se sente rejeitado e ao invés de você entender que é sobre a outra pessoa, você começa a colocar em você essas questões. O que eu tenho de errado? Por que a pessoa não quer ficar comigo? Você quer que as pessoas gostem de você a qualquer custo, que não te rejeitem a qualquer custo. E você começa a se desvalorizar. Como se o seu valor estivesse única e exclusivamente vindo de outras pessoas. Como o outro te vê. E isso, na verdade, gente, deveria ser um sinal até de alívio, né? Por quê? Porque assim você não vai perder tempo com quem não tá disposto a viver contigo, a tá na mesma vibe que você. Você não vai se doar pra pessoa se ela não sabe o seu valor, o valor que você tem. Simples. Simples, mas não fácil. Na verdade, gente, quando a gente fala em rejeição, abandono, vários outros sentimentos, esses sentimentos ruins, né, que a gente às vezes tem, não tem a ver com algo externo, tem a ver com algo interno. É como você recebe essa informação. Então, se você se dá valor, você não vai ficar encucado com essas histórias, não vai encarar isso como uma rejeição. Porque você vai entender que ou simplesmente não deu certo, a gente não estava na mesma vibe, foi um desencontro. Meu valor não está atrelado ao como o outro me vê. E se ele preferir outra pessoa, eu não tenho menos valor por causa disso. Ele não me querer, essa pessoa não me querer, não vai diminuir o meu valor. Então, eu ouso dizer que se você se sente rejeitado nessas situações, você está agindo internamente de uma forma prejudicial para você, porque você não está sendo rejeitada. Você não está sendo rejeitada. Uma frase que eu falo, já falei algumas vezes aqui, eu não me lembro de quem que é essa frase, mas a gente não tem como controlar o que é externo. Mas o nosso interno é sempre uma escolha nossa. Então, se o outro não entrega aquilo que eu quero, se eu tô achando que ele tá me dando menos, que ele não me quer, eu interpreto isso de que forma? Pode ser da pior forma possível, que é como a pior forma, se vitimizando, achando que você não é bom o suficiente, que você não tem lá valor, enfim, né? Que é uma maneira totalmente infantilizada de ver. Ao invés de você olhar e dizer, beleza, não estamos na mesma vibe, não era para ser, vida que segue. Então, essa é a maneira correta. Então, é a sua forma interna, na verdade. Ninguém rejeita você. Gente, não tem como todo mundo gostar da gente. Não tem como todo mundo que a gente se interessar pela gente. E olha só, isso em tudo, tá? Trabalho, relacionamento. Teve uma cliente minha, olha só que engraçado, né? Eu já conhecia ela há um tempo e eu fui dar uma palestra lá no trabalho dela. E beleza, né? Dei a minha palestra, e isso se passou anos, né? Depois eu encontrei ela um dia numa farmácia, a gente conversou e depois ela marcou, né, para um atendimento comigo, ela e o marido dela.
que inclusive estão num relacionamento maravilhoso, assim, coisa linda de se ver. Quando ela chegou aqui, ela falou assim: Daya, então, olha só, eu te admirava, gostava do teu trabalho, te seguia no Instagram, mas naquela palestra que você deu aquele dia, eu me incomodei tanto com a tua palestra, eu queria sair daquela palestra, e quando eu saí de lá, eu parei de te seguir. Quando ela me falou isso, eu falei, caraca, né? Sabe aquele sentimento que tu pega assim e fala, uau, fui rejeitada? Não, né? E aí eu comecei a pensar, uau, quantas pessoas será que me escutam e me adoram e quantas pessoas que me escutam e me odeiam? E tá tudo bem, né? Mas aí ela falou assim, só que depois, quando eu conversei com você, e aí eu comecei a olhar de novo o teu trabalho, e o Instagram, né, não é bobo nem nada, começou a indicar, né, a me mostrar o teu trabalho de novo, eu falei, caraca, eu preciso de um atendimento com ela. E hoje, olha só, hoje ela falou, cara, graças a Deus que eu voltei a te seguir, graças a Deus que a gente veio aqui, eu e o meu marido, que o nosso relacionamento mudou muito depois de você e tudo mais, então olha só, né, olha só que interessante. Então, quando ela me contou essa história, no primeiro momento, deu aquele baque em mim do tipo, meu Deus, né? Será que outras pessoas também estavam lá na palestra e também tiveram essa sensação, não gostaram, queriam sair correndo? Porque assim, né, gente, aqui eu dou umas chineladas nas palestras, é bem pior. No corpo a corpo, quando eu tô no palco, eu me empolgo e lá eu dou chineladas com o amor da Daya, né? Então, algo tocou muito fundo nela, mas por quê? Não tem nada a ver comigo, né? Tem a ver com ela. Eram questões que estavam doendo nela. E acabou que ela teve essa sensação de me rejeitar, né? Fiquei sabendo disso anos depois, não sabia, não levei pra mim, até porque hoje a gente é muito amiga, ela é minha cliente, né? Então, olha só que coisa engraçada que é essa coisa da rejeição. Então, a rejeição, ela é um sentimento que você escolhe ter ou não. Se você começa a encarar, então é uma coisa interna, né? Então, se você começa a encarar que você não está sendo rejeitada, as pessoas não têm que gostar todo mundo de você. E tá tudo bem. A gente também não gosta das pessoas, de todo mundo. A gente às vezes olha pra uma pessoa e não gosta, tem ranço da pessoa e tá tudo bem. Mas não é por isso que eu rejeito ela, eu só não tô afim, tá tudo bem. É como se a gente pegasse e fosse numa sorveteria e lá tem picolé de limão e picolé de chocolate. Ah, eu prefiro o de chocolate. Tá tudo bem, entende? Então, as pessoas têm preferências. Então, se você começou um relacionamento e a pessoa não quis mais, a pessoa sumiu, a pessoa não deu mais satisfação, não é porque você não é boa, não é porque você tem algo de errado, não é porque a pessoa te rejeitou, só não tava na mesma vibe, só ela teve uma outra preferência. Tá tudo bem, é assim. Então, gente, nunca arrisque o seu autorrespeito tentando forçar alguém a ficar por causa do teu medo da rejeição. Muito melhor é a gente dar um fora, né, em alguém que não demonstra um sentimento real, um interesse real, que fica oscilando, do que perder a tua dignidade, do que perder a tua sanidade, tentando lutar pela atenção de alguém que você não quer ser rejeitada. Porque isso não é rejeição. Tá tudo bem, entende? Isso é papo pra adulto, né? Não é papo pra criança. Não é papo pra gente que se vitimiza, não é papo pra gente que fica aí toda hora, ai meu Deus, entende? É papo pra adulto, é papo pra gente crescida. Então não luta, não protesta, não sofre, não reclama, não resmunga por alguém que não demonstra muita coisa por você, não leva isso como rejeição. É outra vibe, é um desencontro, e isso acontece todos os dias na nossa vida. Então isso... quando você faz isso, quando você tenta lutar por alguém que tá aí ainda, né, não dando atenção, não querendo algo com você, isso faz você perder a tua dignidade, tanto para a pessoa quanto para as outras também. Isso afeta a tua autoestima. Então, gente, mantenha a tua dignidade e faça o que é, muitas vezes, muito mais difícil para as mulheres. Parar de divertir certas pessoas. Leva embora a sua atenção, os seus afetos, o seu carinho feminino. Não deixa. Para de divertir pessoas confusas. Para de divertir pessoas que têm comunicação confusa, inadequada, e que vocês sabem que tipo de comunicação que é. Que é aquela pessoa que nunca tem tempo, aquela pessoa que não consegue conversar, é aquela pessoa que desaparece e de repente aparece de novo.
Se essa pessoa tiver algum tipo de interesse real por você, ela vai com tudo atrás de você. Caso ela não faça isso, a única coisa que você vai perder é alguém que não era certo, que se desencontrou. E que, em vez de você perder a sua dignidade, você vai estar se valorizando. E você não vai estar achando que você está sendo rejeitada pela pessoa. Outra coisa que também muitas mulheres pecam é que depois de serem rejeitadas, elas começam a deixar, né, a se fechar mais e a se valorizar menos ainda, achar que tem menos valor ainda. Por quê? Porque o seu valor está atrelado às outras pessoas. Então, se alguém te diz que essa pessoa, se alguma pessoa que você está se relacionando está falando para você que não está procurando nada sério, acredita. Se alguém está te dando sinais adiantados de que só tá aí para algo temporário, sai antes que você fique confortável e não consiga mais sair. Se o seu objetivo é um relacionamento duradouro, é um relacionamento sério, se você se envolve com alguém, principalmente intimamente, né? Com alguém que fala que é inconstante, que não tá pronto para relacionamento, é um caminho certo para ter coração partido e se sentir rejeitada. É certo. Então, algumas preciosas, quando elas percebem, né, algumas preciosas que eu digo, as preciosas que me seguem, as preciosas que estão comigo no Método DB, elas já têm noção dos sinais e quando elas percebem, elas deixam essas pessoas assim, ó, num piscar de olhos. Mas uma boa parte das mulheres ainda, infelizmente, atrai e diverte esse tipo de homem e depois sai falando que não tá aguentando mais ser rejeitada. E claro, né, gente, geralmente mulheres com baixa autoestima, desiludidas ou até mesmo com falta de experiência para lidar mesmo com os homens. Gente, quando acontece alguma coisa ruim no relacionamento, o que a maioria das pessoas faz? Se fecha, né? E eu já atendi alguns casos, tô atendendo um caso essa semana, que ela tá voltando à ativa, entre aspas, né? Faz muito tempo que ela tá solteira, mas ela agora quer um relacionamento bacana, ela tá aberta, ela tá se curando. E aí ela falou, cara, eu não tenho experiência mais de conversar com as pessoas. Eu não tenho experiência mais de flertar com as pessoas. Eu não tenho experiência mais de entender sinais. Mesmo sinais da pessoa que tá afim de mim. Eu não tô sabendo mais como fazer isso. Entende? Então você tem que ter experiência, repertório, se abrir. E algumas mulheres têm muita dificuldade, maior ainda, se quando essa pessoa que ela é inconstante é um cara com alto status, com um biotipo físico atraente, bonitão, sabe? Aquele cara qualificado que muita mulher quer pegar, né? E pra piorar as coisas, aliado isso a baixa autoestima, solidão, né? É um prato cheio. Então, gente, assim, não importa quão bonito, de sucesso, popular, desejável a pessoa seja, se ela é inconstante, se ela traz insegurança, se ela traz caos, se ela não demonstra muito interesse, se você é uma pessoa que se valoriza, ou valoriza, né? Se valoriza mais do que a atenção dessa pessoa, vai ser muito mais fácil para você se livrar desses caras que são aparentemente desejáveis, mas não são compatíveis e que depois você vai se ferir e ainda ficar com essa sensação de rejeição e que você não é boa o suficiente. Então, você pode simplesmente acreditar no que as pessoas falam ou entender as suas atitudes, que é o que muitas vezes as mulheres pecam e entram nessas ciladas e depois são rejeitadas, mas não é rejeição, não é rejeição. Já estava na cara que isso ia acontecer. Então, não pense que essa inconstância de muitos homens ou muitas mulheres também, tá? Porque muitos homens se queixam disso pra mim, é uma estratégia de sedução, tá? Algumas mulheres acreditam que isso é uma estratégia de sedução e que ela vai mudar o cara e que se ele teve interesse por você, é porque ele mostrou que você deve ser importante para ele. E se você é importante para ele, então ela vai ser capaz de mudar essa pessoa, de influenciar ele querer ter um relacionamento. Eu não preciso nem dizer
que esse tipo de fantasia que é lá, sei lá, de Nárnia, não acontece no mundo real. E aí vem a sensação de rejeição, a sensação de que você não é boa o suficiente. É interno, entende? É interno. Eu não preciso nem falar. Então, gente, só para recapitular o que a gente falou na nossa live hoje, foi curtinha hoje, né? Mas é porque hoje eu tô mais calminha, mais com tosse, nem tossi muito aqui, mas enfim. Todo mundo tem medo da rejeição, porque já foi rejeitado, entre aspas, lá atrás, lá na infância. Mas hoje na vida adulta você tem que encarar isso de outra forma, porque é interno, não é rejeição, é a forma como você lida com aquilo que te acontece. A pessoa não querer estar com você, a pessoa não gostar de você, não é rejeição. Você pode encarar como rejeição, ou você pode encarar que simplesmente é a vida acontecendo e que você continua tendo valor mesmo assim. O seu valor não diminui porque o outro não quer estar do seu lado. É por isso que você tem que entender muito bem com quem você se relaciona, para quem você se entrega o melhor de você, para depois não acontecer essas merdas que a gente vê por aí e você se sentir rejeitada e além de tudo achar que você tem menos valor por causa disso. Teu valor não está atrelado ao que os outros veem, ao que os outros falam ou se os outros gostam de você. Quando a gente está muito nessa questão, a gente tá muito presa na busca de afeto, de reconhecimento, aquilo que a gente não teve geralmente lá na infância. E aí a gente veio pra vida adulta buscando. Vai dar merda. Só é rejeitada, olha só, pra terminar com chave de ouro essa live aqui. Só é rejeitada a pessoa que atrela seu valor a outras pessoas. Olha que forte. Só se sente rejeitada a pessoa que atrela o seu valor a outras pessoas. E eu vou dizer pra vocês, tava falando isso até no treinamento ontem para as meninas lá, as detentas do presídio. Quando você coloca na mão dos outros as expectativas sobre você mesma ou os elogios, as coisas boas que você quer escutar na mão dos outros, isso é um prato cheio para infelicidade. Porque as pessoas geralmente não sabem a real o teu valor. E se você não souber, meu amor, aí vem o sentimento de rejeição, vem o sentimento de abandono. E isso é um prato cheio para infelicidade. Ai, não dá mais, gente. Eu tô cansada de falar isso aqui pra vocês. Não dá mais pra gente viver dessa forma. Não dá mais pra gente viver como criança birrenta. Não dá mais pra gente ficar com a autoestima baixa, achando que o que as pessoas vão falar, porque a pessoa não me gosta, porque a pessoa não quer, porque a pessoa... Cara, tem que zerar isso aí, entendeu? Tem que zerar isso aí, porque é tão pequeno. Você deixa de fazer tanta coisa, você deixa de viver tanta coisa por causa disso. Eu já fiz isso, eu já deixei de viver, eu já deixei de fazer. Cara, se eu fosse ver como era o meu medo da rejeição, entre aspas, né? Lá atrás, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, eu não daria palestra, eu não estaria aqui conversando com vocês. Isso tem que estar zerado, entendeu? Quem você é de verdade? Qual que é o teu valor? Então, o teu valor não pode estar atrelado aos outros. Se alguém não quer estar perto de você, tá tudo bem. Entenda que vai ter sempre alguém que vai gostar de você, que vai querer estar perto. É dessas pessoas. Mas quem não quer, tá tudo bem. Não é sobre você, é sobre essa pessoa. Cada um entrega o que tem dentro de si. E tem pessoas que têm muito pouco para entregar. Principalmente em relacionamento. Hoje eu vejo pessoas com muito pouco para entregar e muito a exigir. E relacionamento, meus amores, não é sobre isso. Relacionamento é sobre mim, relacionamento é sobre entrega, relacionamento é muito mais do que muita coisa que eu tô vendo por aí. Mas que não é o padrão, não é o normal. Então não normalizem o que é comum, o que a gente tá vendo por aí. Porque, olha só que interessante, lembrei ontem, né? Nós estávamos falando lá no Cas Detentas, porque elas viram que eu sou especialista em relacionamento e sexualidade, e aí, claro, já veio as dúvidas, e nós estávamos falando sobre isso, e sobre relacionamento. E aí, das 19 que estavam comigo lá ontem, apenas 2 que os maridos vão lá visitar, as outras não, né? Quem tinha marido abandonou, enfim, né?
É uma triste realidade das mulheres lá dentro. Os homens não, gente. Os homens têm visitas constantes íntimas. As mulheres, geralmente os homens não aparecem, né? Elas são abandonadas. Mas duas lá em específico, que eu chamo elas de preciosas, né? Elas falaram, nós temos maridos preciosos. Maridos que cuidam, maridos que vêm, maridos que estão aqui com a gente, independente, né, da situação que nós estamos vivendo difícil nesse momento. Então, por isso que eu falo, não é a regra, tá? Não normaliza aquilo que é comum, que vocês estão escutando aí que relacionamento é ruim, que tá difícil de se relacionar. Isso é o que tá comum, não é o que é normal. Mesmo dentro de um presídio, lá, duas presidiárias estavam lá falando do quanto seus maridos eram incríveis, maravilhosos, preciosos. E uma delas, inclusive, disse, eu tenho um diamante negro. Eu achei tão bonito. Elas contando, né, dos relacionamentos delas e tudo mais. Então é isso, né? Então, não tenha medo da rejeição. Ela não existe. Existe dentro de você. Não é sobre o que vem de fora, é sobre o que está dentro. É sempre uma escolha interna nossa de como a gente vai lidar com as situações que acontecem. E isso é papo de adulto, não é papo de criança, tá? Meus amores, amei estar com vocês aqui nessa live, apesar de eu estar hoje mais doentinha, mas fiz o meu dever, trouxe um conteúdo bacana pra vocês. Se fez sentido pra vocês, vou deixar salva, compartilha. E recados importantes, gente, olha só. Dia 18/4 nós temos o nosso aulão, o Despertar da Poderosa. Então, se você quiser participar desse aulão incrível, maravilhoso, tem que estar inscrita, vai ser só para quem estiver inscrita. Então, vai lá no link da minha bio, se inscreve para o Despertar da Poderosa, que vai ser ao vivo comigo, num ambiente fechado, só para as inscritas. É claro que lá nós vamos falar muitas coisas que eu não falo aqui no Instagram abertamente. Lá nós vamos estar num ambiente mais bacana, só para as preciosas. Então, para você que quer participar do Despertar da Poderosa, vai lá no link da minha bio e se inscreve. E eu espero você segunda-feira, tá bom? Beijo!